Olá pessoal do nono ano, então vamos dar início à situação de aprendizagem 5 que trata de retas paralelas, retas transversais e também fala de ângulos, ok? Na atividade 1, relações entre os ângulos formados por retas paralelas cortadas pela reta transversal. Lembrando, né, que as retas paralelas são aquelas retas que não se cruzam do início ao fim, elas sempre mantêm a mesma distância, né? E a reta transversal é aquela que cruza formando pontos aí de intersecção, ok? A abertura formada pela reta paralela e a transversal forma ângulos. E os ângulos são representados por uma letra minúscula com um acento circunflexo em cima. Acredito que vocês já saibam disso, que o professor já deve ter conversado com vocês. Bom, atividade 1.1, observando a figura 1, responda. Quantos ângulos a reta T forma com as retas paralelas R e S? Então, se nós observarmos aí, não tem nenhum segredo, né? Na parte de cima, a reta R com a reta T formam 4 ângulos. Na parte de baixo, a reta S com a reta T, com a mesma reta T, né? Formam mais 4 ângulos. Então, na letra A, que eu vou indicar aqui em cima, então 1.1, na letra A, nós temos 8 ângulos formados. Ok? Na letra B, com o transferidor, meça cada um dos ângulos e organize esses dados em uma tabela. Então, a gente vai precisar de um transferidor de grau, ok? Sempre posicionando no início da abertura do ângulo ponto zero, né? O centro do transferidor a gente sempre coloca no vértice, né? O centro do transferidor a gente sempre coloca aqui, ó, onde aqui no caso seria o vértice, e mede em graus quanto que dá a abertura. Então, se a gente organizar os dados, vamos colocar aqui então o item B, né? Então nós temos os ângulos, que a gente vai colocar as letras correspondentes, e logo aqui nós vamos colocar os graus correspondentes a cada letra, ok? Então, o ângulo A, se vocês medirem aí com o transferidor de grau certinho, vocês vão encontrar 40 graus, certo? Eu vou na sequência, eu vou para o ângulo B. Meçam lá também, vocês vão ver que eles são opostos pelo vértice. O professor deve ter conversado com vocês que ângulos opostos pelo vértice, nessas situações, têm a mesma medida. Então, logo, o ângulo B também tem 40 graus, certo? Vamos olhar o ângulo C, né? Fazer a medição com o transferidor de grau. Se vocês mediram certinho, vocês vão encontrar a medida de 140 graus, certo? Mesma coisa acontece com o ângulo D, que ele é um ângulo oposto pelo vértice, né, em relação ao ângulo C, e eles têm a mesma medida. Então, o ângulo D também possui 140 graus. Pessoal, analisando a reta S na parte de baixo ali, né, cortada pela mesma reta T, que a gente chama de transversal, nós vamos lá então para o ângulo E. O ângulo E, vocês vão reparar que ele é correspondente ao ângulo A, ok? Ângulos correspondentes, olha a posição do ângulo E, olha a posição do ângulo A. Quando acontece deles estarem do mesmo lado, né, com a mesma abertura aqui, né, porque as retas são paralelas, então no cruzamento elas determinaram ali o mesmo ângulo. Então, tem a mesma medida do ângulo A, porque são correspondentes. O professor já deve ter conversado com vocês aí em sala de aula. O mesmo acontece com o ângulo F, só que o ângulo F, em relação ao ângulo E, ele é oposto pelo vértice. Ângulos opostos pelo vértice, nessas situações, têm a mesma medida, ok? Agora, analisando o ângulo G, gente, ele é correspondente ao ângulo C, ok? Então, eles terão a mesma medida. Pode analisar aí, que vocês vão ver que eles estão do mesmo lado, com a mesma abertura, portanto, eles têm a mesma medida de 140 graus. E, por fim, a gente tem um ângulo H, que é oposto pelo vértice ao ângulo G,
que também é correspondente ao ângulo D. Se vocês olharem, ângulo D e ângulo H são correspondentes, estão do mesmo lado, com a mesma abertura, então eles têm a mesma medida, ok? Então, ângulo H tem a medida em graus de 140 graus. Legal, gente? Ótimo. Então, vamos lá agora para a atividade C. Agrupe os ângulos que possuem a mesma medida. Então, eu vou fazer aqui do lado, né? Então, para responder, vamos agrupar ângulos de mesma medida. Vou até escrever aqui, ó, ângulos de mesma medida. Ok? Então, vamos iniciar com os ângulos de 40 graus. Vamos marcar aqui para a gente ter uma referência. Quais são os ângulos de 40 graus? Então, vamos lá. Ângulo A, B, ângulo B, né? Ângulo E e ângulo F. Ok? Agora, com 140 graus, nós teremos ângulos C, D, G e H. Ok? Agrupamos. Os ângulos de 40 graus são esses, A, B, E e F. Os ângulos de 140 graus são esses, C, D, G e H. E assim nós respondemos o item C da atividade. Agora, a atividade 1.2. Nós vamos precisar de espaço, então eu vou usar aqui, né, essa folha em branco, porque aqui na tabelinha não vai caber, ok? Identifique os pares desses ângulos que são. Então, primeiro, ângulos correspondentes. Eu vou colocar aqui só correspondente, porque é de ângulo que nós estamos falando, né? Então, para economizar um pouquinho de espaço, só vou escrever aqui correspondentes. Lembram que eu falei que ângulos correspondentes eles estão do mesmo lado, né, da reta transversal, e só que um fica na parte de cima, o outro fica na parte de baixo, mas na mesma posição e com a mesma abertura. Então vamos analisar caso por caso, ok? Um outro detalhe é o seguinte, tanto faz se eles estão do lado esquerdo da transversal ou do lado direito, eles são correspondentes. Então quem que a gente tem de correspondente aí? Vamos começar analisando o ângulo A. Ângulo A. Então o ângulo A ele é correspondente a quem? Do mesmo lado, na mesma posição, com a mesma abertura. Ah lá, ângulo E. Então A e o ângulo E. Ok? Outro correspondente, vamos analisar, então, ainda na parte de cima, o ângulo D, ok? Só que ele está embaixo do A aqui, né? Então o ângulo D, ele é correspondente ao ângulo H, ok? Agora vamos olhar o ângulo C, que está do outro lado, né, da reta, que está do lado direito da reta transversal, e ele é correspondente aqui na parte de baixo ao ângulo G. Eles têm a mesma medida, são correspondentes. Então, ângulos C e G. Ok? Agora, quem que falta a gente analisar? Os ângulos B e F. Então, vamos marcar aqui, ângulos B e F. Ok? Então, nós temos aqui um total de 4 pares de ângulos correspondentes. Certinho? Agora, ângulos alternos internos. Então, eu vou escrever aqui apenas alterno interno. Então, alternos internos. E vamos localizá-los. Alternos porque eles alternam, eles mudam de lado. Ou seja, um está de um lado e o outro está do outro lado. Um está do lado direito, o outro está do lado esquerdo. Porém, quando ele é interno, eles ficam entre as duas retas paralelas. Ficam entre elas, ficam no meio delas, ok? Fica aqui entre elas. Então,
analisando aqui os alternos internos, ou seja, da parte de dentro, então quem que a gente vai ter? O ângulo D, vocês vão ver que está aqui, ó, do lado esquerdo da reta T. Se a gente olhar na parte de baixo aqui, o ângulo G, ele está do lado direito, né, da reta T. Mas estão entre as duas retas paralelas, que são as retas R e S. Portanto, os ângulos D e G, eles são alternos internos, porque possuem a mesma medida, né? Então, eles são alternos internos e possuem a mesma medida. Então, ângulos D e G são alternos internos, possuem a mesma medida. O mesmo acontece agora se a gente analisar o ângulo B e também analisar o ângulo E. Então, esses ângulos eles estão entre as retas paralelas, cada um está de um lado e tem a mesma abertura, logo os ângulos B e E são alternos internos e têm a mesma medida, ok? Agora nós vamos analisar os alternos externos. Olha lá, externos é porque fica para fora, né? Não fica mais entre as duas retas paralelas. Então, alternos externos não ficam entre as duas retas paralelas. Então, quem que a gente vai analisar aqui que fica de um lado, que fica do outro lado, né? Por isso que eles são alternos, porque eles alternam de lado, têm a mesma abertura e não estão no interior das retas, não estão entre as retas, estão fora das retas. Então, a gente vai analisar aqui, ó, ângulo A, analisa aqui comigo, o ângulo A e o ângulo F aqui embaixo, ó. Olha lá, o ângulo A de um lado, o ângulo F do outro, eles possuem a mesma abertura, né? Eles são alternos externos. Então, vou marcar aqui, ó, ângulos A e F, ok? Com quem também acontece isso? Vamos analisar aqui, ó, ângulo C, aqui na parte de cima, com um ângulo H aqui na parte de baixo. Cada um de um lado, mesma abertura, ok? Então, eles são alternos externos e vou anotar aqui, ó, C, ângulo C e H, certo? Então, respondemos aqui, né, os correspondentes, ok? Os ângulos internos, ok? Os ângulos externos, ok também. Agora, vamos para os ângulos colaterais internos. Então, vamos escrever aqui. Colaterais internos. A diferença de alternos para colaterais é que os alternos, eles mudam de lado, né? Um ângulo fica de um lado, o outro ângulo fica do outro lado, né? Um da direita e um da esquerda, da reta transversal. Já os colaterais não, eles ficam do mesmo lado, ok? Só que são colaterais do mesmo lado, internos, entre as retas paralelas, né? Então, ele fica entre as retas paralelas, ficam no meio aí. Então, os ângulos colaterais internos, né? No caso aqui, ó, se a gente analisar o ângulo D e o ângulo E, eles estão do mesmo lado, então eles são colaterais. E são internos porque estão entre as duas retas. Então, eu anoto aqui. Só que eles não possuem a mesma medida. Óbvio, né? A gente consegue observar isso só pelo desenho, que eles não possuem a mesma medida. O que acontece? Se vocês observarem, o ângulo D com o ângulo E, eles vão formar o mesmo ângulo que o ângulo D e o A. E os ângulos D e A. Por quê? Os ângulos A e E, eles são correspondentes. Então, se E é correspondente a A, eles têm a mesma medida. Então, se eu juntar o ângulo D com o ângulo A, a gente vai ter aqui, ó, uma abertura de meia volta, ok? Uma abertura de 180 graus. Então, ângulos colaterais internos, eles são ângulos suplementares, ou seja, a hora que eu somar um ângulo com o outro, eles dão um total de 180 graus, que é o famoso ângulo raso, né? Então, quem é colateral interno? Ângulos D e E, e também do outro lado, ok? Os ângulos B e G. Também são colaterais internos e também somados dão 180 graus. Então, vamos marcar aqui, ó, ângulos B e G. São colaterais internos, ok?
Vamos agora para os ângulos colaterais externos. Colaterais, ou seja, do mesmo lado, só que agora externos, ou seja, não fica mais entre as duas retas paralelas. Então, estão do mesmo lado e não ficam mais entre as retas paralelas. Então, a gente tem que analisar a parte de baixo e a parte de cima aqui, né? Fora dessas retas paralelas. Então, se a gente olhar aqui do mesmo lado, a gente tem o ângulo A aqui em cima e aqui embaixo o ângulo H. Então, eles são colaterais externos. Perfeito? Lembrando que colaterais externos, vocês já devem ter percebido também que formam 180 graus quando a gente soma os dois. Do outro lado, nós temos os ângulos C e F, que são colaterais externos, são suplementares, porque juntos eles formam um ângulo raso de 180 graus. Ok? Achamos então os ângulos colaterais externos. Ângulos opostos pelo vértice. Bom, gente, o vértice é esse pontinho aqui do cruzamento, né? Então, a gente vai analisar os ângulos que têm a mesma abertura, só que de lados opostos aos vértices. Então, se a gente analisar aqui, olha, eu vou até marcar aqui opostos pelo vértice. Vocês vão encontrar a abreviação em vários lugares de OPV. Esse OPV significa opostos pelo vértice, ok? Então, vamos lá. Quem são os opostos pelo vértice? Se a gente analisar aqui, ó, a reta R, que é a primeira paralela aqui de cima, com a transversal T. Então, quem que é oposto pelo vértice? Ângulos opostos pelo vértice, eles ficam cada um de um lado, mas eles possuem a mesma medida, ok? Então, se a gente olhar aqui, ó, o ângulo A é oposto ao ângulo B. Eles possuem a mesma medida e são opostos pelo vértice. Um está com ângulo para um lado, o outro está com ângulo para o outro aqui, ó, e eles têm um ponto em comum. Então, que no caso é o vértice. Então, a gente tem os ângulos A e B são opostos pelo vértice. Ainda analisando as retas R com a T, né, que cortou a reta R. Então, quem que tem aí de oposto pelo vértice também? Os ângulos C e D. Então, vou marcar aqui embaixo, ó, C e D. São opostos pelo vértice, né, que é aquele pontinho que é comum aos dois ângulos, né, mas um fica de um lado, o outro fica do outro, e eles têm a mesma medida, ok? Olhando aqui agora as retas S, que é a outra paralela, com a T, que é a transversal, que é a quarta, a gente olha aqui, ó, ângulos E e F são opostos pelo vértice, e possuem a mesma medida, óbvio, né? E os ângulos G e H, que acontece a mesma coisa. Ok? Dessa forma, nós respondemos aqui a atividade 1, que tratava de retas paralelas cortada pela transversal. Perfeito? Então vamos lá, atividade 2, demonstrando algumas propriedades. Bom, gente, quando pede demonstração em matemática, a gente sempre tem que provar alguma coisa. Mas assim, não é muito difícil porque a gente só vai organizar as ideias que nós construímos até agora. Então não tem muito segredo, né? É um pouco de traquejo aí com as informações, mas a gente consegue fazer uma boa. Então a atividade 2.1 pede o seguinte: demonstre que ângulos opostos pelo vértice são congruentes. Vou marcar aqui então 2.1 para a gente ter uma referência, né? Então, a 2.1 nós precisamos demonstrar que os ângulos opostos pelo vértice são congruentes, ou seja, possuem a mesma medida. Então, gente, o que a gente pode fazer? Eu vou dar um exemplo aqui, o seguinte, olha, ângulos opostos pelo vértice, a gente tem A e B, né, por exemplo, né? Olhem aqui os ângulos A e B, são opostos pelo vértice. A gente tem aqui embaixo também os ângulos E e F, né, que também são opostos pelo vértice, inclusive todos esses que eu falei até agora, eles têm a mesma medida de 40 graus que nós fizemos na atividade anterior. Mas a gente pode até abusar um pouquinho do negócio. Se a gente analisar o ângulo A
e o ângulo F, né, se eles estivessem na mesma reta aqui R, eles seriam opostos pelo vértice. Então, o que a gente pode fazer aqui? Vamos provar que o ângulo A, que poderia ser o oposto, que na verdade ele é oposto ao ângulo F, né? Ele tem a mesma medida do ângulo F. Nós vamos fazer essa demonstração aqui. Como que isso pode ser possível? A gente pode fazer o seguinte, então. Se a gente analisar, ó, vamos pegar os ângulos A e C. Se eu somar os ângulos A e C, a gente percebe que eles formam um ângulo raso, né? Eles formam um ângulo de meia volta A mais C. Né? Então, a gente sabe que eles totalizam 180 graus porque eles são suplementares. E nós vamos chamar A mais C igual a 180 graus de equação 1, ok? Agora, se a gente tomar aqui também, vamos pegar um ângulo em comum, que seria, vamos pegar o ângulo C. E com o F, o que o ângulo C e o F, né? Qual é a relação que tem os ângulos C e F? Eles são colaterais, porque eles estão do mesmo lado, só que eles são externos. Então, os ângulos C e F, eles são colaterais externos. Só que vocês podem observar também que se eu pegar a medida de um e somar com a medida do outro, eles vão totalizar 180 graus. Lembra dessa definição que a gente falou logo lá no início? Que ângulos colaterais externos são suplementares, né? Então, eu sei que eles também são suplementares, mas eu vou colocar aqui, ó, são colaterais externos. E ângulos colaterais externos são suplementares, também dão 180 graus, né? E nós vamos chamar essa equação de equação 2. Agora, o que nós vamos fazer? Nós vamos pegar essas duas equações aqui e vamos igualar para ver o que acontece. Então, veja bem, se o ângulo A mais o ângulo C dá 180 graus, e também que os ângulos C mais o ângulo F dá 180 graus, isso nos indica que os ângulos A mais C é a mesma coisa, né? Ou seja, é igual aos ângulos C mais F. Né? Então, a gente sabe que a soma de A mais C, dos ângulos A mais C, é igual à soma dos ângulos C mais F, porque ambos dão 180 graus. Como isso é uma equação, gente, o que a gente pode fazer? A gente tem ângulo C do lado esquerdo da igualdade e ângulo C do lado direito da igualdade. Então, como um compensa o outro, a gente pode anular eles dois, né? Tanto do lado esquerdo quanto do lado direito. Ele aparece dos dois lados, né? Então, a gente anulando aqui vai sobrar. Então, portanto, o que sobra aqui para a gente? Que o ângulo A é igual ao ângulo F. Sobrou o ângulo A do lado esquerdo, sobrou o ângulo F do lado direito e a igualdade entre eles. Olha. Então, o ângulo A ele é igual ao ângulo F. Então, fizemos a primeira demonstração e eles são opostos pelo vértice. Pessoal, a atividade 2.2 pede que demonstre que ângulos alternos internos são congruentes. Então, vamos marcar aqui, olha, 2.2, ok? Bom, quem são os nossos ângulos alternos internos que a gente conversou isso na atividade passada? Então, o interno está entre as retas paralelas, né? Só que eles têm que ser alternos, ou seja, um fica de um lado, o outro fica do outro e tem a mesma medida. Então, a gente percebe que os ângulos D e G, né? D e G são alternos internos e também que B e E têm a mesma medida e são alternos, cada um fica de um lado, internos entre as duas retas. Então, o que a gente pode provar aí? O que eu posso fazer? Eu vou fazer o seguinte, eu vou provar que o ângulo B é igual ao ângulo E, ou seja, é congruente, tem a mesma medida.
Bom, de que forma eu posso fazer isso? Eu vou fazer o seguinte, olha. Se a gente pegar os ângulos B e D e somá-los, o que acontece? Acertou quem disse que dá 180 graus, que dá um ângulo raso. É simples, né? A gente vê que B mais D dá um ângulo de meia volta. Então, logo, eles são suplementares. Eles dão somados, né? 180 graus. Vou chamar de equação 1 aqui e depois eu vou explicar por quê. E a gente percebe também que, se a gente pegar, vamos pegar agora ângulos colaterais internos aqui, olha, no caso, os ângulos D e E, ok? Se eu pegar o ângulo D, que é colateral interno ao ângulo E, e somá-los, o que acontece? Exatamente, né? 180 graus. Vou marcar aqui que eles são colaterais internos e nessa situação eles são suplementares, também dão 180 graus, né? Vou chamar aqui de equação 2. O que a gente conclui, né? Que a equação 1, que deu 180 graus, somando os dois ângulos, ela é igual à equação 2, né? Que são iguais porque ambas dão 180 graus. Vamos agora pegar essas equações e transformar na igualdade aqui. Olha, vou marcar aqui do lado. Então, o ângulo B somado com o ângulo D, que dá 180 graus, é a mesma medida que se eu pegar o ângulo D e somar com o ângulo E. Vocês lembram que quando a gente tem uma equação e dos dois lados da igualdade tem o mesmo valor, a gente apenas anula? O que sobrar é a igualdade. Logo, né, o que vai sobrar para a gente? Que o ângulo B é igual ao ângulo E. E a gente conseguiu provar que esses dois ângulos, né, que são ângulos opostos pelo vértice, e eles têm a mesma medida, né, e são congruentes. Ok? Dessa forma, conseguimos provar, então, nas atividades 2.1 e 2.2. Perfeito? Vamos lá para a próxima atividade. Atividade 3, descobrindo o x da questão. Sabendo que a reta R é paralela à reta S e a reta T é paralela à reta V, junte-se a seus colegas e encontre o valor do ângulo x, justificando sua resposta. Pessoal, então, para responder essa questão, nós vamos ter que explorar aqueles conceitos que nós falamos até agora, de ângulos correspondentes, ângulos opostos pelo vértice, alternos internos, colaterais externos. Então, essas definições a gente vai trabalhar para poder responder a essas questões aqui, ok? Então, vamos analisar a primeira situação, que é a letra A. Para descobrir o valor desse x aqui, o que nós podemos fazer? Bom, pessoal, então na atividade A, a gente pode explorar a ideia de ângulos correspondentes, ok? Por exemplo, esse ângulo de 85 graus que nós temos aqui, a gente consegue transportar ele por correspondência de ângulos para cá. Então, aqui também tem 85 graus. Ó. Mais uma vez, a gente consegue transportar por correspondência para cá. Ó. Então, esse ângulo aqui também tem 85 graus. E a gente observa que 85 graus desse ângulo mais o ângulo x formam um ângulo raso. Então, o que a gente pode fazer aqui? Que o 85 graus que a gente transportou por correspondência mais o ângulo x, eles somados totalizam 180 graus. Olha lá, eles formam um ângulo raso.
né? Eles são suplementares. Então, se a gente isolar a letra x, que é o que nos interessa, nós teremos 180 graus, resolvendo a equação, né? Menos 85 graus. Logo, a gente vai saber que a letra x da letra A, 180 menos 85, né, nos resulta em 95 graus aqui. Então, a gente sabe que esse ângulo x aqui tem 95 graus. Ok? Letra B. Vamos ver o que a gente consegue explorar aqui na letra B. Então, vamos lá. Então, a gente tem 85 graus aqui. Vamos transportar por correspondência para cá, para saber que aqui, como é correspondente, também tem 85 graus. Por quê? Aí a gente percebe que esse ângulo de 85 graus com o ângulo x, eles são ângulos alternos internos. Vocês lembram na nossa definição que ângulos alternos internos têm a mesma medida? Ou seja, são congruentes? Então, logo, a gente sabe que ângulos alternos e internos são congruentes. Então, a gente sabe que na letra B, o nosso x vai valer 85 graus. Então, o que a gente usou aqui? Ângulos alternos internos que possuem a mesma medida. Ok? Bom, letra B também, a gente descobriu o valor do x. Vamos para a letra C. Letra C, eu vou colocar aqui. Na letra C, vamos usar o esquema da correspondência também? Acredito que não vai ter muito erro, né? Ó, vamos trazer o ângulo de 85 para cá, que é correspondente, né? Então, a gente sabe que tem 85 graus aqui. Ok? E, mais uma vez, por correspondência, vamos trazer ele para cá, ó. Então, olha, se são correspondentes, são congruentes, têm a mesma medida. Vai acontecer a mesma situação do item A, né? 85 graus mais x vai dar um ângulo raso de 180 graus, porque eles são suplementares. Logo, né? Vou até colocar aqui de novo. 85 graus mais o x dá 180 graus. Então, logo, o x ele vale 95 graus também. Coincidiu com a letra A. Ok? Olha os valores do x aqui. Certo? Por fim, vamos para a letra D. Né? Vamos também fazer a questão da correspondência. Ó. Vamos trazer o ângulo para cá. Não tem erro, viu, gente? Então, a gente sabe que é correspondente. Aqui tem 85 graus, perdão. Mais uma vez, por correspondência, vamos mandar ele para lá, que é a mesma abertura, né? De 85 graus. E a gente percebe que 85 graus, nesse caso, é o ângulo oposto pelo vértice ao ângulo x. Então, x e 85 graus são opostos pelo vértice. Então, ângulos opostos pelo vértice têm a mesma medida. Logo, o x tem 85 graus, pois são... Então, eu vou abreviar, viu, gente? Eu vou colocar apenas O.P.V, que significa que são opostos pelo vértice. Ok? Encontramos, então, as medidas do x. Né? Vamos colocar aqui, então, 85 graus aqui na letra D, que eu esqueci de marcar, né? Na letra B, também 85 graus. E na letra C, 95 graus. Ok? Desta forma, então, respondemos a atividade 3. Bacana!